Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Alessandra Pereira. Esse é o canal Quem Treina é Mais Feliz, onde eu compartilho com vocês experiências e dicas para ter uma vida mais saudável e mais feliz. Hoje, como prometido, vou falar sobre atividade física na gestação. Estou de 39 semanas, tá quase chegando o meu baby. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, Coach Alessandra Pereira. E vou reunir todas as respostas, das perguntas que vocês fizeram aqui nesse vídeo para ficar como um relato, como uma experiência de como foi a minha gestação e como eu mantive os meus treinos do decorrer dessas 39 semanas aí até agora. Eu continuo treinando, felizmente, e queria deixar alguns detalhes sobre o vídeo. Esse vídeo é para quem tem uma gravidez de baixo risco. Não é para uma pessoa que tem gravidez de alto risco, que tem diabetes, hipertensão, que é o meu caso, que é a minha experiência. Estou tendo uma gravidez de baixo risco, então eu não tive nenhum tipo de intercorrência, nenhuma situação especial. Então, como eu vou falar da minha experiência, eu vou falar do que eu vivi e também dos meus conhecimentos quanto professora de educação física, que já acompanhei outras gestantes também, já administrei os treinos, já estive com elas durante esse período. Então, juntei as duas coisas, e vou falar como foi pra mim. Mas se você tá nesse grupo especial, grupo específico de alguma situação, muita coisa que eu vou falar aqui talvez não sirva pra você, beleza? Então tá, vamos lá. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes para ficar mais fácil e não ficar tão extenso, ficar bem objetivo e responder as dúvidas de vocês. Primeiro, eu vou falar de maneira geral de como eu conduzi essa relação do treino, das mudanças do meu corpo, no decorrer da gestação, no primeiro, segundo, terceiro trimestre, como que foi comigo, minha experiência. E depois eu vou falar das atividades, dos exercícios que você não deve deixar de fazer de maneira nenhuma, faça, e do que você não deve fazer, que não é apropriado, independente do seu nível de condicionamento físico, que você fazia antes, não é uma boa indicação, beleza? Então, fica comigo e eu vou falar dessas 3 partes que eu acho que vai dar para resumir e tirar todas as dúvidas de vocês. Antes de eu começar a falar da minha experiência, que é a primeira parte, eu queria pedir vocês para seguir, aperta o sininho, segue o canal que vai me ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. Se você gostou, aperta no joinha. Se você tem qualquer dúvida ou se você quer deixar algum comentário, escreve aí embaixo. Isso ajuda para que eu me mantenha motivada para colocar mais coisa aqui no canal. E para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e relevante e mostrar para mais pessoas, beleza? Vamos lá, vou falar da minha experiência. Eu sempre fiz atividade física, eu treino CrossFit há 7 anos já. E há 2 anos antes, 1 ano e meio antes de eu engravidar, eu já não estava treinando com o intuito de competição, de rendimento. Eu só treinava para manter o meu corpo saudável, manter a qualidade de vida e fazia os treinos de CrossFit seguindo a metodologia do CrossFit. E o meu objetivo quando eu engravidei era continuar treinando, me manter ativa. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não consigo ficar parada, eu gosto de treinar, a atividade física me faz muito bem. Quando eu fico sem fazer, eu já logo sinto os efeitos negativos, eu fico menos produtiva, fico mais estressada, enfim, eu gosto de fazer, então eu queria me manter ativa. E o segundo motivo é porque eu sei, por ser professora de educação física, ou mesmo não sendo, tá, gente? Se você entrar no Google, fizer uma pesquisa rápida, sempre vai estar lá indicado para que gestante continue se movimentando ou comece a se movimentar. Gestação e atividade física, movimento, tem que estar junto. Isso é orientação de médico, de fisioterapeuta, professor de educação física, qualquer pessoa sabe disso. Então, eu não sei de onde que veio esse mito, são as pessoas mais antigas, que tem esse costume de dizer que grávida não pode isso, grávida não pode aquilo. Lógico, tem as situações específicas, mas de maneira geral, movimento e gravidez tem que andar junto. Então, foram esses 2 motivos que eu já engravidei, foi planejado, e já me preparei para continuar mantendo os meus treinos. Eu não fiz um planejamento de como que eu vou treinar no decorrer da minha gestação. Não, eu estudei. A CrossFit, ela tem um protocolo de treino para gestante.
que não é tão diferente do protocolo de treino utilizado para a maioria, para o restante das pessoas, não. Por quê? A metodologia do CrossFit é uma metodologia muito inclusiva, onde você treina em alta intensidade, porém a intensidade é relativa. Não é o principal do CrossFit. O principal do CrossFit é a adaptabilidade, é você conseguir fazer com que o indivíduo treine da melhor forma possível, melhore a sua saúde, o seu condicionamento físico dentro da situação que ele se encontra. Então, com grávida é bem parecido com uma pessoa idosa, com uma criança, então os treinos são bem adaptáveis. Então não foi difícil adaptar os treinos à minha realidade. Como que isso aconteceu na prática? Como eu não fiz um planejamento, no primeiro trimestre vou fazer isso, no segundo aquilo, tá? Por quê? Gravidez é individual, eu nunca fiquei grávida, e mesmo se eu tivesse ficado, mesmo se fosse a segunda gestação, a gente não sabe o que vai acontecer com o corpo, a gente não sabe como que o nosso organismo vai reagir a essas mudanças hormonais que geram mudanças físicas, mas também psicológicas, emocionais, então assim, é um misto de sensações e de mudanças, então não tem como não tinha como eu planejar que eu ia fazer isso. Então o que eu fiz? O principal, eu ouvi o meu corpo, eu tentei me conectar o máximo possível com o meu corpo e responder de acordo com o que ele estava pedindo. O dia que eu estava cansada, eu descansava, o dia que eu estava animada, eu intensificava um pouquinho mais o treino, e assim foi. O dia que eu estava com sono, eu dormia. O dia que eu estava com um pouquinho de mal-estar, eu treinava mesmo assim e melhorava, por incrível que pareça. Porém, eu não me forcei a nada em relação a treino, mas também não fiquei sempre cedendo aquela indisposição, porque é normal, o seu corpo está mudando. Então, como que eu conduzi os treinos? Eu fui adaptando de acordo com como eu estava me sentindo naquele momento. Até o 8º mês de gestação, eu treinei CrossFit. Fiz os treinos de CrossFit que eu já estava acostumada e só fiz as adaptações necessárias. E eu vou falar daqui a pouquinho, né, quais foram essas adaptações quando eu falar dos exercícios que você deve e que você não deve fazer de maneira nenhuma durante a gestação. Eu participei do Open, que é uma competição online da CrossFit, e foi até aí que eu continuei treinando os treinos da CrossFit. Depois disso, eu priorizei os treinos voltados para o parto normal, para preparar meu corpo de maneira mais específica. Então eu procurei uma fisioterapeuta, a Isabela, eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês, se vocês quiserem procurá-la. E fiz exercício, fisioterapia pélvica, fiz uma avaliação com ela e comecei a focar mais nesses exercícios. Mas o dia que eu estava bem disposta, até hoje, às vezes eu faço um treino de CrossFit que não tem nada a ver com esses exercícios da fisioterapia pélvica. Mas como no final eu comecei a ficar um pouco mais cansada, um pouco mais pesada, eu comecei a só caminhar e fazer esses exercícios. Porém agora, no finalzinho, eu tô super bem disposta. Então, às vezes eu faço outros treinos também. Então, assim, eu não fiquei sem treinar em momento nenhum. Nem nas primeiras semanas, que às vezes fala, espera até a 12ª semana, tal. Eu só dei uma segurada até fazer meu primeiro exame, né, para saber se tinha algum problema, se estava tudo bem. Fiz a primeira ultrassom e estava tudo bem, e fiz logo no começo, eu descobri minha gestação, acho que eu estava com 4 semanas, se eu não me engano. Então, assim, eu não parei praticamente em momento nenhum de me movimentar. A única coisa que eu fiz foi adaptar os meus treinos de CrossFit. Então, gente, baseado na minha experiência, qual é a dica que eu te dou? Se você já pratica atividade física há muito tempo, tem uma boa consciência corporal, tem um bom autoconhecimento, vai sentindo o seu corpo e fazendo os exercícios, equilibrando os exercícios de acordo com como você está se sentindo. Não procura uma receita de bolo, não procura um modelo para seguir, porque gravidez é muito individual. Cada mulher reage de uma forma. E claro, se você não é da área de educação física, procura um profissional. Ele vai saber te orientar, vai saber indicar quais são os melhores exercícios para você, ele vai entender cada fase que você está passando, certifique-se de que ele realmente tem a experiência com isso, né? Saiba que a atividade física para gestante tem sim algumas peculiaridades, não necessariamente em relação à mecânica do movimento,
mas tem que ter essa sensibilidade de entender que um dia a mulher vai estar de um jeito, no outro dia ela vai estar completamente diferente. Isso é real, tô sentindo isso na pele. E quais foram as mudanças que eu vi, né, no meu treino? Primeiro, no início da gestação, eu me sentia muito cansada, né? Então eu fazia um pouquinho o exercício, já estava ofegante, senti que mudou muito o meu condicionamento de quando eu treinava antes e depois de estar grávida. Outra coisa que eu senti muita diferença é essa alteração. Tinha dia que eu estava super animada, eu conseguia fazer o treino super bem, tinha dia que eu tinha que parar na metade. Sentia muito calor, então quando eu fazia no ar-condicionado eu me sentia melhor do que quando eu tenho estúdio, então às vezes eu treinava no meu estúdio e às vezes eu treinava no meu box. No box não tem ar-condicionado, então às vezes lá eu treinava, eu rendia menos, né? Então eu tinha que fazer um pouquinho mais devagar. Eu tomava muito cuidado com a minha frequência cardíaca para não acelerar demais o dia que eu estava me sentindo bem, porque o dia que eu estava me sentindo bem, se deixasse, ó, eu ia embora, até esquecia que eu estava grávida, até é perigoso. Mas assim, com cautela. Então o único momento que eu não me sentia bem é quando eu não treinava, quando eu não fazia nada. E quando eu falo não treinar, gente, não é treinar pesado todo dia, é não se mexer, é não se movimentar. Agora vamos lá. Vou passar para os exercícios. Gente, essas recomendações que eu tô dando aqui são bem basiconas, tá? Não leva isso ao pé da letra, igual eu falei. Por isso que eu quis contar a minha experiência primeiro e falar que é individual. São apenas dicas, são alguns padrões, alguns protocolos que, como professora de educação física, como personal, eu usaria como base para poder preparar o treino de uma gestante. Então, são dicas. Isso não substitui a orientação de um profissional, beleza? Então, quais os exercícios você não deve fazer? Essas orientações que eu vou dar foi baseada num artigo da CrossFit. Como eu falei, tem um protocolo de treino. É uma treinadora que já acompanha gestantes há mais de 10 anos. Ela escreveu esse artigo, depois ela engravidou também, já acompanhou várias gestantes e reescreveu esse artigo. Então, depois, se quiser, até deixo aqui na bio. Então, quem quiser, comenta que eu envio para vocês, tá bom? Exercícios que você deve evitar. Exercícios com impacto. Vou dar o exemplo do CrossFit, né? Que é saltos na caixa, saltos de corda depois que você já tiver com um pouquinho mais de barriga, a barriga estiver aparecendo, corridas muito longas ou corridas de tiro. Você pode pular corda? Pode. Eu pulei corda até o 6º mês, eu acho. Pode correr? Pode. Deve? Não sei. Aí fica a seu critério. Eu escolhi não correr só pequenas distâncias e no trotezinho. Por quê? Para não sobrecarregar o meu assoalho pélvico, para evitar que eu tivesse uma incontinência urinária depois. Eu não sabia qual o tamanho que o meu bebê ia ficar, se ele ia ficar muito pesado, se ele ia crescer muito. Então eu preferi deixar essa sobrecarga aí para o meu assoalho pélvico só mesmo com o peso do bebê. E resolvi evitar correr. E quando eu senti que minha barriga estava um pouquinho maior, eu parei de pular corda. Mas não é proibido, tá, gente? Isso foi o que eu escolhi evitar, porque eu tinha outros exercícios para fazer e não precisava fazer esses, tá? Então eu preferi substituir a corrida pela caminhada ou fazer corridas mais curtas. Até hoje eu dou umas corridinhas, tá? De 200 metros, caminho um pouquinho, desde que eu esteja me sentindo bem. Agora, saltos na caixa, saltos mais altos, com grande impacto, não é aconselhável. Principalmente no início da gestação, onde o seu bebê ainda está sendo formado. Então, isso aí é padrão, evite fazer esse tipo de exercício. Exercícios de abdominal, pode fazer? Pode, mas não são todos os exercícios que você deve fazer. Por quê? Vai prejudicar o bebê? Não é que vai prejudicar o bebê, vai prejudicar o seu corpo. Toda mulher grávida tem diástase, gente. Não existe mulher que engravidou e não tem diástase. Como que eu vou fazer para não ter diástase? Não engravida. A diástase é um afastamento dos músculos abdominais. Fica um espaço entre os músculos, porque a barriga está crescendo, né? Os músculos estão afastando para poder... O seu útero cresce para o bebê estar lá dentro. Agora, esse músculo, ele volta depois da gestação. O que acontece é que às vezes a diástase não volta depois da gestação. Eu não sei se a minha vai voltar. Depois eu venho aqui e conto pra vocês o que aconteceu. Mas quando você faz
muitos abdominais, ou dependendo do tipo de abdominal que você faz, abdominal com grande amplitude, com uma extensão muito grande de tronco, você está ajudando esse músculo a abrir. Então, além da pressão interna do crescimento do seu útero, você ainda está aumentando essa pressão interna fazendo abdominais. Então, o mais indicado é que você faça abdominais de isometria, onde você faz uma contração e a pressão é ao contrário, é de fora para dentro. Tipo a prancha, é um ótimo exemplo, né? Exercício de isometria, de ficar parado, e de contração. E exercícios que envolvem a respiração. Para fazer o abdominal de maneira eficiente, tem que coordenar a contração muscular e a respiração. Exercícios que podem te colocar em risco de perder o equilíbrio, de se acidentar. Eu também não indico, eu acho que não precisa ser feito durante a gestação. Você tem a vida toda para fazer, né? Então vai fazer logo na gestação? Eu prefiro evitar. Então logo que eu comecei a ficar um pouquinho mais pesada, a barriga começou a crescer, eu parei de fazer os exercícios na barra, né? Como pull-up, touch bar. Quem não conhece o CrossFit, esses são exercícios que você pendura na barra, exercícios ginásticos. Subir na caixa, tomei mais cuidado porque dizem que muda o equilíbrio, eu acredito que realmente muda. Eu não senti tanto essa mudança, só durante um pequeno período que quando eu subi a escada, estava lá em cima, eu sentia que eu via lá embaixo de uma maneira diferente. Então evitar esse exercício que te coloca em risco. Então, gente, eu acho que basicamente o que eu acredito que não é apropriado para uma grávida fazer é isso. E carga, né, gente? Não vai pegar o mesmo peso que você pegava antes se você já treinava, né? Eu fazia os exercícios com a barra. Para quem não conhece o CrossFit ou não me conhecia treinando antes de estar grávida, até surpreende. A pessoa fala, nossa, você pode pegar esse pesão. Só que para mim não é um pesão, para mim era um peso muito leve. Então, a indicação é que você não passe de 70% do que você pegava antes de carga. Eu nem pegava isso, gente. Eu pegava 50% do que eu pegava antes, dependendo do movimento, até menos. Então, sim, você deve reduzir as suas cargas. Não pegue peso em excesso, mas pode e deve sim pegar peso e continuar fortalecendo a sua musculatura enquanto você estiver se sentindo bem para fazer isso. Então, esses são os exercícios que eu não indico que você faça ou que você tenha cautela ao fazer. Agora vamos lá, os exercícios que você deve fazer. Não deixe de fazer de maneira nenhuma esses exercícios. Primeiro da lista, alongamento. Quando você engravida, você aumenta a produção de um hormônio chamado prolactina e vai facilitar a sua mobilidade, a sua flexibilidade. Então já é um bom começo para que, se você não tinha muita mobilidade, muita flexibilidade, não tinha o costume de fazer alongamentos, comece a fazer. Só que com cuidado, não é para fazer aquele alongamento para doer, ter um estiramento aí, uma distensão, uma lesão. Mas não deixe de alongar, principalmente se você estiver buscando um parto normal. Isso vai contribuir muito, isso é padrão, faça alongamento. Segunda coisa, faça exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico. Se você não sabe fazer sozinho, se você não tem um personal que tenha como te orientar, procure uma fisioterapeuta pélvica. Ela vai te orientar de maneira bem específica e te passar os exercícios. São fáceis de serem feitos, mas exige uma consciência corporal. Então não deixe de fazer. Isso vai evitar que você tenha laceração, se você tiver o parto normal. Isso vai evitar que você tenha continência urinária durante a gestação e depois da gestação. Isso vai preparar a sua musculatura e deixá-la fortalecida para te ajudar no parto normal. E mesmo que você não queira parto normal, mesmo que você queira uma cesariana, a sua musculatura vai estar toda mexida, né? O seu corpo se transformou no decorrer da gestação. E se você fizer esses exercícios, você vai ter uma recuperação muito melhor. Então, fortaleça o seu assoalho pélvico. Agachamento. Faça agachamento com carga, sem carga, de modelos, amplitudes variadas. Existe um mito, muita gente fala, pode agachar, a grávida pode agachar, não vai provocar aborto. Gente, se ter um aborto, fosse tão fácil, fosse só agachar, né, não teria tanta clínica clandestina para a pessoa fazer aborto se ela não quisesse ter um bebê. Né? Agachamento não provoca aborto, não é perigoso, desde que você respeite o seu limite.
o seu limite de condicionamento físico, o seu limite de força, se você vai fazer com carga, se você vai fazer sem carga, se a sua mecânica tá certa. Então não, agachamento não é proibido, você deve fazer agachamento. Você vai precisar das suas pernas fortes para poder suportar a sua coluna, as mudanças que estão acontecendo. Então não deixe de agachar, faça agachamento. Outro exercício, caminhada. Caminhar é muito importante para oxigenação, para evitar inchaço. Eu, felizmente, gente, praticamente não tive inchaço. Um dia ou outro que eu sentia meus pés um pouco mais inchados, colocava um pouquinho para cima e logo melhorava. Porque caminhar ajuda a ativar a circulação. E mais pro final da gestação, ajuda o seu bebê a se posicionar para estar pronto para o parto também. Então, caminhe à vontade. E caminhar faz muito bem para a cabeça também. Você sair um pouco do local fechado, aliás, mesmo que você caminhe numa esteira, né? Mas se você tiver condições de caminhar ao ar livre, ter contato com a natureza, isso vai ajudar na ativação de hormônios que vai reequilibrar o seu corpo, vai te ajudar a ter uma gravidez mais tranquila, mentalmente falando, emocionalmente falando. Então, o outro exercício obrigatório que eu acho que toda grávida deve fazer é caminhada. E essa dica que eu vou dar, gente, é para antes de engravidar, não é nem durante a gestação, porque durante a gestação dá para fazer, mas é um pouquinho mais complicado, nem todo mundo vai conseguir fazer. Fortaleça os seus músculos paravertebrais, que são isso? São os músculos que sustentam a coluna, e os músculos abdominais. Então, antes de engravidar, você já está pensando em engravidar? Foca nesses dois músculos aí, que a gente chama de core, que é aquela parte que sustenta o centro do seu corpo, porque você vai precisar muito dele. Pensa, sua barriga vai crescer, vai causar um desequilíbrio, vai inclinar, fazer com que o seu corpo seja mais projetado para frente, isso faz com que sobrecarregue a lombar. É muito comum as mulheres sentirem dor na lombar. Eu, graças a Deus, não senti, né? Porque eu já tinha um abdômen paravertebral fortalecido, porque eu já treinava. Então, essa dica para você que quer engravidar, foca nos exercícios de fortalecimento de abdômen paravertebral, porque durante a gestação você vai agradecer, porque a grande maioria sente dor na lombar e incomoda bastante, né? Então, estão aí os exercícios que eu indico que você não faça, que você faça. Contei um pouquinho de como foram os meus treinos, como foi essa trajetória aí. E depois eu venho aqui contar para vocês como que isso me ajudou, né, no trabalho de parto. Eu estou esperançosa que terei um parto normal, mas também estou preparada para, se caso houver alguma intercorrência, eu ter que fazer uma cesariana. Mas venho aqui depois contar para vocês como foi o meu parto, como foi o nascimento do meu baby. Se você ficou com mais alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário, escreve aí embaixo, tá? Eu tenho o maior prazer em trocar ideia com outras mamães, né, com outras mulheres, porque durante esse período todo da minha gestação eu conversei com muita gente, assisti muito vídeo no YouTube e gostei muito desse acolhimento que vocês, mamães, amigas, mulheres, me deram. E a mensagem final que eu deixo é: acredite em você, acredite no seu corpo. Gravidez é uma montanha-russa de sentimentos, mas o mais importante é você aproveitar esse momento para se conhecer e acreditar no seu potencial, acreditar no seu poder de ser mãe, de ser mulher, de gerar uma vida, beleza? E não deixe de treinar, porque quem treina é mais feliz, inclusive na gestação.